Esses profissionais são especialistas em suas áreas, têm muitas experiências para contar para a gente. E como nós estamos aqui falando de levemente setembro, levemente, e aí nessa expressão da própria palavra, estamos dizendo de leveza e de mente, mas nem tudo vai bem às vezes, né? O próprio profeta em 2 Reis faz essa pergunta para a mulher sunamita e diz assim: vai tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? E nem sempre vai tudo bem com a gente. E é por isso que nós estamos aqui, porque mesmo que a gente sorri ou estejamos sorrindo, nem sempre tudo vai bem. Cada profissional vai ter inicialmente, então, 5 minutinhos para falar da sua visão e a partir da sua profissão ou daquilo que trabalha diariamente, trazer dentro da visão cristã e da sua lida diária, tudo sobre aspectos iniciais, sobre o que estamos pensando aqui no Levemente Setembro Amarelo. E aí, ao final dessa fala, nós abriremos para os questionamentos de quem está aqui e quem está nos acompanhando na transmissão ao vivo. Como já disse a irmã Celidalva, você tem um contato pelo telefone, as perguntas no 99842626, ou na própria transmissão, no canto direito da página, faça a sua pergunta e aí a resposta será dada aqui pelos nossos profissionais. A gente começa esses 5 minutos iniciais, então, com a Sejane Martins Carneiro Carvalho, que é licenciada em Educação Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFTO, atua profissionalmente na educação física escolar e como professora de natação. Sejane, a partir do aspecto físico, o aspecto que você trabalha diariamente, como pensar essas preocupações que afetam a nossa mente, afetam as nossas emoções e nos trazem ansiedade, depressão e podem, inclusive, impedir a nossa adoração? Bem, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, que é um auditório lindo, né? Todo coloridinho, amarelo, e aos que estão online também. Apenas uma pequena correção, sou profissional de educação física, bacharel e licenciando, né? Estou no último período de licenciatura em educação física pelo IFTO e é uma honra ver o professor Silas aqui. Muito feliz com a sua presença, professor. Bem, quando nós pensamos, então, em atividade física, exercício físico, nós pensamos em alguém que pode, sim, querer o melhor para o seu próprio corpo, né? Quer se apresentar melhor, quer ter um corpo mais definido. Mas, ao contrário do que muito se pensa, a saúde mental e a saúde física, elas estão intimamente ligadas. E esse elo de ligação é o exercício, né? Esse elo de ligação que une a saúde mental e a saúde física é o exercício. Assim como Jesus é o nosso elo de ligação com o nosso Deus e Pai. Mas recebemos, então, no nosso dia a dia, alguns alunos, algumas aluninhas, crianças, jovens, adultos, independente da idade, que sofrem, que têm esse sentimento, né? E aí a gente percebe e se pergunta por quê, né? Por que tantas pessoas estão hoje doentes? Por que tantas pessoas, tantas crianças, tantos adultos sofrem tanto hoje? Se nos tempos de Jesus era assim, tinha aí seus 30 mil CIDs, né? De acordo, tinha 30 mil doenças, 50 mil doenças, existiam isso tudo? Será? E hoje, né? E hoje, o que nós podemos fazer diante disso? Bom, o que eu posso fazer é te receber muito bem e, de acordo com as suas necessidades, a gente trabalhar, então, para que isso seja um intensificador do tratamento. O exercício físico em si, ele trata? Talvez. Ele pode ser associado à ação medicamentosa? Aí sim ele intensifica o tratamento. Então, por isso que a gente dialoga com todas as profissões. Porque nós podemos trabalhar juntos, tanto na prevenção, mantendo o seu corpo mais saudável, sua mente sã, tanto no diagnóstico, no nosso dia a dia com os nossos alunos,
podemos orientar e conduzir os nossos pequenininhos para a orientação pedagógica quando necessário, que a gente vê e sente que aquela criança está sofrendo e que ali tem alguma coisa. Os nossos adultos, na nossa comunicação diária, no tratamento. E aí a gente chega no tratamento, né? Para então ter a cura. Será que tem cura? Fica aí a pergunta para você pensar também. Então, o exercício físico ele serve para quê? Eu vou te dar rapidamente 8 motivos para você começar agora e procurar exatamente nesse momento um profissional de educação física para ajudar. Eu sou analógica, né? Então eu tenho que escrever. Então, quando eu escrevo, eu penso melhor. E aí eu vou te dar rapidinho esses 8 motivos, tá bom? Primeiro, antes de te dar esses 8 motivos, eu preciso te dizer que o exercício físico ele contribui para que os nossos neurotransmissores tenham um caminho assim mais facilitado, né? O que são esses neurotransmissores? Depois nós podemos conversar sobre isso. Quais são esses neurotransmissores? Eu anotei aqui para não esquecer. Epinefrina, que age na atenção, serotonina no humor, endorfina, noradrenalina, dopamina, motivação, adrenalina. Tudo isso se você apenas se movimentar de uma maneira orientada, organizada e elaborada por um profissional que te conhece e que você confia. Bem, então o exercício físico ele reduz o estresse, aumenta a energia, reduz os níveis de depressão, ele aumenta o humor, diminui a ansiedade, aumenta a autoestima e a autoconfiança, melhora o sono e melhora o desempenho mental. Então, se você puder e quiser, a gente pode conversar mais sobre alguns desses aspectos daqui a pouquinho. E o que a gente pode fazer, então, para melhorar o desempenho mental, por exemplo? Melhorando o desempenho mental com que atividade? Aí a gente vai pensar, né? Com que atividade eu melhoro o meu desempenho mental? Com que atividade eu melhoro o meu sono? Aí a gente pode conversar sobre isso também daqui a pouquinho. Obrigada, Sejane, pelas palavras iniciais. Agora a gente passa para o Dr. Wardner Carvalho Camarço, médico psiquiatra, especialista em psiquiatria e psiquiatria forense, coordenador do Serviço de Psiquiatria Clínica do Hospital Geral de Palmas, coordenador geral da Unidade de Saúde Mental do HGP. E é uma pessoa querida nossa também na Emborla. Não que os outros não sejam, viu? Dr. Wardner. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui na Orla. Afinal de contas, eu fui membro dessa igreja durante 14 anos, né? Cheguei em 2005. Em 2005, comecei a frequentar a igreja. Então, é sempre bom estar aqui e ver rostos queridos, pessoas queridas, né? Que passamos tanto tempo juntos. Muito bem. Esse Setembro Amarelo tem sido especial, porque nós temos observado que tem se dado a importância, não chegou ao que a gente desejaria, mas nós temos percebido que a sociedade tem acordado mais para a questão da saúde mental. Quantas vezes nós estamos nos sentindo assim, como se estivéssemos fazendo trabalho de formiguinha, mas como as questões relacionadas à saúde mental elas não são abordadas, acaba que nós nos sentimos impotentes em determinadas situações. Eu gostaria de falar muito brevemente, porque o importante, acredito que são as perguntas e as respostas. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que na nossa sociedade, de um modo geral, e nós como cristãos não estamos separados disso, porque somos influenciados por alguns valores da sociedade, existe uma cultura muito disseminada, que é a da felicidade total. A pessoa que é feliz o tempo todo. A pessoa que tem um rendimento, nós temos que ser pessoas de alto rendimento todos os dias, o dia inteiro.
nós temos que dormir bem, nós temos que falar bem, nós temos que comer bem, temos que fazer tudo assim. O nosso rendimento no trabalho tem que ser alto, a qualidade tem que ser alta. Nós não podemos ter problema em casa com o filho, nós não podemos ter problema no casamento, nós não podemos ter um celular analógico, tem que ser o melhor smartphone, nós não podemos ter qualquer carro. Então, existe uma pressão muito grande, existe a ditadura da beleza, né? Hoje existe um comportamento politicamente correto de que nós não podemos fazer referência a uma série de coisas, mas essa pressão, essa ditadura da beleza, ela é implícita. E quantas vezes atendi mulheres bonitas, bonitas mesmo, desse padrão aí que se fala, e ela se achava feia, se achava burra, e aí eu tive que falar assim, eu vou te internar, né? Porque você não é feia, você fica chamando de feia. Outra questão que eu gostaria de dizer é que nós não somos super crentes, nós não somos super maridos, nós não somos super filhos, nós temos que dar desconto para nós mesmos, e se nós não fizermos assim, nós vamos acabar adoecendo, né? Recentemente eu tive que fazer algumas adequações, adaptações na minha vida profissional, em função disso, para não adoecer, eu tive que fazer algumas alterações no meu ritmo diário, agenda de trabalho, e não é fácil, porque nós temos aprendido que não podemos fazer isso, que isso é sinal de fraqueza, tá? Nós vamos, como a irmã falou aqui, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre esses e outros assuntos. Vai depender do interesse de vocês e daqueles que estão presentes e que estão assistindo pela internet também. Então, por enquanto, é isso. Obrigada, doutor Washington. Agora ouviremos a pastora Rosivânia Tosta, psicóloga clínica, neuropsicóloga, teóloga e pastora na Igreja Batista de Getsemane, atua no Ministério de Educação Teológica, diretora e integrante do corpo docente do Seminário Teológico Batista Getsemane. É sempre um prazer lhe ouvir. Boa noite, um prazer enorme estar aqui e, de alguma forma, contribuir nesse tempo tão relevante em que o adoecimento mental tem aumentado. Tem aumentado, os consultórios lotados, né? E eu queria refletir um pouquinho com vocês acerca desse adoecimento durante essa pandemia e esse período pós-pandemia, pós-crise sanitária. Então, eu quero refletir com vocês o seguinte, que antes da pandemia, o Brasil já estava entre os primeiros índices, os primeiros lugares dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Antes da pandemia já estava assim. E agora, então, para vocês terem uma ideia, até as crianças estão sendo afligidas com ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático. E a título de contribuição, o que é que eu gostaria de deixar, assim, de alerta, de informação? Eu atuo há quase 15 anos como psicóloga clínica, sou terapeuta cognitivo-comportamental e também sou especialista em traumas emocionais. O que é o trauma? Essa noção de trauma ela tem se tornado muito relevante nesse contexto. Porque uma crise como nós vivemos, ela traumatiza. E também ela é um gatilho para ativar traumas prévios, traumas anteriores. Então, é com isso que eu tenho lidado diuturnamente no consultório. Eu tenho lidado com pessoas em crise, por quê? Não só por causa desse tempo agora de luto, que perderam pessoas queridas, que elas mesmas passaram por situações críticas de UTI, de intubação, né?
ou perderam ou passaram por situações elas mesmas, né? Na família ou amigos. Então, a gente tem visto que tudo isso, a pergunta é, qual é a sua estrutura? E como que um ser humano se estrutura? A criança, ela tende ao desenvolvimento saudável. Toda criança tem a tendência de aprender, de ser curiosa, de ser feliz, de ter muita energia, a menos que algo atravesse o caminho da criança. Ela tem a tendência ao desenvolvimento normal. Esse algo pode ser muita coisa. Esse algo pode ser uma enfermidade física, pode ser um transtorno, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Eu faço avaliação neuropsicológica para investigar esses agravos ao desenvolvimento saudável da criança. Por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O transtorno opositor desafiador. E cada transtorno ele não vem sozinho, ele vem acoplado de várias comorbidades. Então, um transtorno é algo que pode atravessar o desenvolvimento de uma criança. Mas, principalmente, os traumas. O que é o trauma? O trauma é uma ferida psíquica decorrente da interpretação que se faz de situações adversas vividas, sobretudo na infância e na adolescência, período de maior vulnerabilidade. O trauma, então, ele deixa feridas, ele modifica a maneira como nós pensamos, como nós interpretamos, como nós sentimos, como nós agimos. E diante de um momento como esse, então os traumas, eles são ativados, sabe? Liga o botãozinho do trauma. Então, tudo isso é muito importante. Não é assim, nem como você está, é como você esteve na sua infância. É olhar para a sua criança, o momento de olhar para a sua criança para entender como você está agora. Né? E aí, todos esses traumas não tratados. Eu li uma frase essa semana, Joselma, que eu achei interessante. Uma criança não se traumatiza quando ela se machuca. Uma criança se traumatiza quando ela fica sozinha com as suas feridas. Então, o que é um trauma? É um agravo, é uma violência, é uma negligência, é um abandono, é uma rejeição. São pais emocionalmente indisponíveis, a presença de alcoolismo, é um abuso sexual, é um bullying, é a presença de um transtorno, como eu citei, sem um diagnóstico, sem uma intervenção. E, sobretudo, sem a presença de uma testemunha empática, acolhedora, que saiba falar a linguagem do amor, que saiba acolher, validar essas emoções, validar essa dor. Aí o trauma se estabelece, predispõe para doenças físicas, a exemplo de diabetes, hipertensão, obesidade, vícios, compulsões. E predispõe para doenças mentais, sobretudo num tempo como esse agora, de extrema pressão. Eu estarei disponível para responder mais sobre isso. Não quero extrapolar o tempo, né? Porque desligou ali, eu não estou nem acompanhando. É um perigo me deixar sem acompanhar o tempo. Vocês não façam isso. Está no tempo. Foi bom essa primeira participação. Nós vamos ouvir agora a Ionara Silva Chaves Dias, que é graduada em nutrição pelo Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, tem especialização pela Universidade Estadual do Maranhão e mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela UFT. É nutricionista do IFTO, Instituto Federal de Educação, e depois que a Ionara fizer as suas considerações iniciais, nós passaremos aos questionamentos para cada um dos que estão aqui conosco. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar hoje aqui. Né? Eu confesso que eu fiquei muito emocionada. Eu conheço o Tom e a Mara, mais os cânticos aqui hoje cantados. Eu acho que quem precisa realmente ouvir o cuidado de Deus, sentir o cuidado de Deus, eles sentiram hoje aqui. Né? Então, Deus está presente nesse lugar e a gente pode sentir o cuidado e o agir de Deus através das pessoas,
através do falar, do ouvir, do tocar, né, de ouvir as nossas crianças, de ver o que nossas crianças estão se alimentando, não apenas à nossa mesa, mas na internet, nas mídias sociais, né? De que forma essas crianças estão absorvendo, o que elas estão vendo, a gente precisa estar atento a isso. Então, se a criança não tem nós, como pais, como referência, então eles podem ter um blogueiro que vai falar para ele comer apenas um pouquinho de comida, ou ter uma dieta extremamente restritiva, senão ele pode ficar gordinho, senão ele pode ser uma criança feia ou não ser aceita na sociedade. Então, a alimentação, ela vem de uma forma muito sobrenatural também. Então, a alimentação saudável, ela tem esse poder de ajudar o que a nossa colega, que é profissional da educação física, falou, sobre esses neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina. A serotonina, ela ajuda, ela tem um papel de ajudar no nosso bem-estar, na saciedade, né? no controle da ansiedade. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, quando a gente busca ter hábitos de vida saudáveis, como a gente pôde ver aqui por todos os nossos colegas, a nossa saúde ela é integrativa, né? Tanto eu tenho que cuidar da parte espiritual, eu tenho que cuidar da parte do meu corpo e da minha mente. Então, são várias áreas na minha vida que eu tenho que tratar. Então, se eu deixo uma área a desejar, outras áreas podem estar deficientes, assim como o nosso organismo. Se nós não nos alimentamos como nós deveríamos, essas deficiências também podem causar depressão, ansiedade, causar inflamações, por exemplo, no nosso estômago, que hoje é considerado o nosso segundo cérebro. Então, todas as nossas emoções, tudo que a gente sente, ansiedade, estresse, geralmente quando a gente está muito ansioso, muito feliz, né? A gente pensa em comer, por exemplo, arroz, né? Feijão, né? Isso que a gente pensa em comer? Não, a gente busca uma compensação, um chocolate, um açúcar. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente come por estar muito feliz, a gente come por estar muito triste, e principalmente hoje, que o acesso a esses alimentos extremamente ricos em açúcar, em gordura, são muito fáceis, né, da gente conseguir. Qualquer aniversário, qualquer reunião, crente gosta muito de comer coisas gostosas, se reunir. Então, a gente, às vezes, fica muito exposto a um consumo exagerado. E aí, esse cuidado integrativo que a gente tem com a saúde também diz respeito às mídias sociais, né? Instagram, Facebook, do que a gente está se alimentando? Será que a gente está em busca de algo muito ligado à nossa imagem corporal e que, às vezes, nós não nos reconhecemos no espelho? Esse não reconhecimento no espelho, né, não se ver como você realmente está, já traduz para a gente, ou já é um certo indício de que alguns transtornos alimentares podem estar envolvidos. E a gente tem vários transtornos hoje: anorexia, bulimia, compulsão alimentar, relacionada à imagem corporal. Então, assim, esses hábitos, de que forma eu poderia estar cuidando da saúde mental, de que forma eu estaria estar buscando melhor qualidade de vida também para o meu filho, cuidando da alimentação, investindo tempo na alimentação, investindo horário, né, evitando esses alimentos altamente industrializados, né, que às vezes nós buscamos uma alimentação saudável, mas nós não procuramos identificar qual a origem desse alimento. Como que esse alimento está sendo plantado? Como que esse alimento... Porque a gente observou, né, várias pesquisas do Ministério da Saúde, houve uma melhora na alimentação da população e, por outro lado, um aumento dos índices de obesidade. Então, às vezes, as pessoas acham que podem comer de forma compulsiva também uma alimentação saudável. E é isso que tem acarretado também esse desequilíbrio entre a ingestão e a necessidade nutricional em várias doenças crônicas, como
a nossa colega citou aqui. Então, a gente tem que pensar na alimentação também como uma forma de prevenção e melhora também da nossa saúde mental. Imagine só, o indivíduo que tem intolerância alimentar. Então, ele insiste em consumir alimentos altamente inflamatórios, né, que causam dor, desconforto, azia, refluxo. Então, desencadeia outras doenças. Então, ele tende a insistir nesse consumo desses alimentos. Consequentemente, toda a sua flora intestinal vai estar comprometida e também causando deficiências nutricionais nesse indivíduo e, consequentemente, também agravando ou os casos de depressão, de ansiedade, de estresse. Tá? Então, nós estamos aqui hoje, foi um prazer muito grande, e para que vocês possam estar visualizando a saúde de forma integrativa, né? Como nós devemos cuidar em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Ionara, por essas palavras iniciais. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, o canal da igreja. Você pode acompanhar toda a programação dessa igreja no nosso canal, sempre ao vivo, ou as outras programações que foram feitas ao longo da pandemia estão disponíveis aí também para você assistir a hora que desejar. Mando um abraço, inclusive, tem gente de Imperatriz nos assistindo, a dona Maria Francineide, temos a Tayana aqui, o Edileno, temos também o Darli, Valdete, Nilza, são muito bem-vindos, muito obrigada porque vocês estão com a gente, a Vilmara também, um abraço, o Ismael Cunha, olha, muita gente, bacana demais estar com todos vocês aí conectados aqui com a Igreja Batista da Orla e o Levemente Setembro. Eu vou fazer uma pergunta inicial para a parte da educação física, e aí há sempre essa contribuição importante dos diversos aspectos que nós temos aqui. Sejane, nós estamos com os filhos muito conectados, mas os filhos inspirados nos pais que estão conectados também, né, doutor Washington? Porque a nossa geração, que é a que tem mais de 40, são os pais dos adolescentes de hoje, já começou a se conectar lá atrás, 25 anos atrás. Então, os nossos filhos nasceram sob a égide da internet, já mergulhados na internet. E aí, nisso, os quartos, e aí tem aquela síndrome do quarto lá que a psicologia fala, da presença sempre no quarto dos nossos filhos, e com as aulas dentro dos quartos, né, também. Como fazer para que isso, juntando com a falta de exercício físico, já que eles estão o tempo todo no jogo, na aula, nas conexões, na rede social, não contribua essa falta de exercício, ou como é que a gente faz para tirar esse menino da tela e levar para o exercício físico fora da tela? Bem, é uma ótima pergunta. Inclusive, na educação física escolar, os professores de educação física estão se superando todos os dias nas aulas, né? Por quê? Porque a criança está em casa, ela está sentada na frente de uma tela, e geralmente, dependendo da sua classe social, é uma tela para todo mundo, né? E aí ela divide aquela tela com o irmão ou a mãe, que também estuda, enfim. E aí chegou a aula de educação física. O que o professor vai fazer, né? Já que a criança está sentada. Então, existe, né? Nós nos desafiamos aí, fomos criando muitas atividades e fomos readaptando e adaptando novamente muitas atividades para poder minimizar esses danos, já que todas as outras aulas, praticamente, ela vai ter que ficar sentada. Então, atividades que ela possam fazer onde ela está, quer seja no quarto, quer seja na sala, quer seja na varanda, no quintal de casa. Então, aí a gente trabalha para tirar essa criança, né, nem que seja por um tempinho, diretamente na tela, para poder ocupar os espaços de casa. A educação física escolar nas séries iniciais é mais fácil, né? Porque a criança é mais ativa. Aí chega no ensino médio, eles não querem mais participar porque eles querem fazer jogos virtuais. Eles querem continuar na tela. E aí é o nosso desafio. E a gente pergunta para eles e questiona, tenta indagar e tirar deles o que eles gostariam de fazer então, além dos jogos virtuais, para ver essa interação professor-aluno e ambiente que eles estão, que é em casa. E aí a gente descobre que essa relação familiar ela pode estar prejudicada,
que eles não querem fazer jogos e atividades que envolvam o pai, ou a mãe, ou o irmão, por medo, vergonha, não quer mostrar, ou essa relação está ferida. Então, a gente tem casos de depoimentos de atividades que foram desenvolvidas em casa e que solicitou obrigatoriamente, né, a participação de um familiar. E aí, depois, tiveram esses depoimentos, falando, nossa, professor, muito obrigada, porque a partir daquela atividade foi quebrado. Foi quebrada e a nossa relação está sendo reconstruída por uma simples atividade. Então, a gente vem se desafiando e tentando trabalhar em cima disso, porque é um desafio muito grande. E aí, as crianças que não estão na escola, horário não escolar, nós temos também várias atividades que podem ser desenvolvidas nas praças, nos parques. Tem professores que estão atuando com um número bem pequenininho de alunos. Nós temos treino para eles, treininho funcional, treininho circuitado, treininhos em quadras de areia, onde elas estão se divertindo, gastando energia, saindo da tela e fazendo o seu corpinho funcionar melhor, porque aí, quando ela volta para a sala, né, a sua mente está mais ativa, ele consegue desenvolver melhor as atividades. Pastora Rosivânia, psicóloga, qual a importância da espiritualidade para a saúde mental? É uma pergunta que recebemos aqui. Que pergunta maravilhosa, adoro. Parabéns quem fez a pergunta. Primeira Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz que todo o nosso corpo, alma e espírito deve ser santificado e conservado plenamente íntegro e irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Então, a importância da espiritualidade para a saúde integral, não só para a saúde mental, para a saúde integral, como falou a nossa nutricionista, né? A saúde integral, ela reside na soberania de Deus, no senhorio de Cristo, da nossa mente, não é? Tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Então a nossa mente, ela é o palco da batalha, né? É na nossa mente que nós ganhamos ou perdemos as batalhas. Então, na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Por que a espiritualidade, então, é um pilar da saúde mental, da saúde integral? Porque a espiritualidade, ela nos conecta com o sagrado, com o transcendental. Ela nos tira do aqui e do agora somente, né, desse materialismo aqui, e ela nos leva a transcender. E ao transcender, ao nos conectar com Deus, nós temos o quê? Segurança, conexão, né? Temos alegria, temos paz, confiança, podemos conversar com Deus através da oração. Inclusive, o Dr. Worginey deve falar mais sobre isso. Um dos fatores de proteção ao suicídio é a frequência a uma religião. Isso já tem mais de 3.000 estudos no campo da espiritualidade, né? Ciência, espiritualidade, psicologia, espiritualidade, psiquiatria, espiritualidade. Tem mais de 3.000 estudos comprovando isso. Que, inclusive, o sistema nervoso central ele é ativado de maneira benéfica, a dopamina, a serotonina, na conexão espiritual. Então, é bênção e é fator de proteção e proteção ao suicídio. Há menos risco de suicídio entre pessoas que têm uma espiritualidade viva. Dr. Worginey, a ansiedade pode desencadear uma depressão? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma complementação à resposta da psicóloga Rosivânia. É o seguinte, com certeza, o fato de um indivíduo participar de uma comunidade religiosa, ela tem maior probabilidade de ser fator protetor. Mas eu gostaria de dizer que dentro da igreja, a igreja ela pode ser fonte de saúde, mas ela também pode adoecer. Existem muitos pastores adoecidos por conta das relações dentro da igreja. Existem muitos membros
feridos fora das igrejas, que são os sem igreja, em função das coisas que acontecem na igreja. Mas, de um modo geral, a participar da comunidade, do corpo de Cristo, predispõe, ajuda na saúde mental. Inclusive, quando nós atendemos pacientes vítimas, pacientes que efetuaram tentativa de suicídio, a primeira coisa que nós perguntamos é: qual é o tipo de suporte que você tem? Você tem família? Não, não tenho família aqui, como acontece muito, né? Todos nós aqui, quase todos somos de fora, não tem família. Você tem que tipo de suporte? Muitas vezes a pessoa fala: não, meu suporte é a minha igreja. Então a gente entra em contato com as pessoas da igreja e as pessoas vão até o pronto-socorro, se revezam para ficar acompanhando. Então é muito importante. Em relação à vida espiritual em si, ela nos dá uma força que nós não temos. Porque, como todos vocês aqui sabem, existem coisas que nós podemos nos esforçar por demais, que nós não vamos resolver. Se nós não colocarmos isso na presença de Deus, se nós não descansarmos em Deus, lá no Sermão do Monte, né, Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E o que mais nós fazemos é andar ansiosos. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos adoecer? Podemos, mas é bem mais difícil por conta desse suporte que o Espírito Santo nos dá, o suporte que Deus nos dá. Em relação à ansiedade que pode levar à depressão. É muito interessante essa pergunta, porque as pessoas, elas imaginam as categorias diagnósticas de forma estanque, né? Como se fossem gavetinhas. Na verdade, a ansiedade, ela não é patológica, né? A ansiedade é uma coisa que Deus pôs em nós, faz parte de um sistema de alarme que nós temos, que nos fala: não chega atrasado, senão você vai ser repreendido. Prepara o sermão, senão na hora que você chegar no púlpito para pregar, você não vai conseguir falar, não é? Olha direitinho lá a matéria de amanhã, senão você vai ficar sem argumento. Então, a ansiedade, ela é positiva. O problema da ansiedade é quando ela é patológica, que é uma ansiedade que nós não conseguimos administrá-la, e ela começa a interferir nas áreas da nossa vida. Começa a interferir na nossa vida familiar, na vida profissional, na vida afetiva, na vida laborativa, eu falei da vida profissional, e várias outras. Gente, eu queria aproveitar na primeira, eu estou muito preocupado com o tempo, porque eu converso muito, eu estou muito ansioso com o tempo, né? Porque quem me conhece sabe que eu falo mais do que... Então, eu fui bem breve na introdução, e como psiquiatra, eu gostaria de dizer que esse momento aqui é muito importante, falar de saúde integral, e que saúde mental está contemplado, mas Setembro Amarelo é suicídio, para a gente falar sobre suicídio. Então eu vou trazer aqui para vocês uma estatística, e eu vou fazer uma provocação para vocês. Vocês acham quantas pessoas no estado do Tocantins cometeram suicídio em 2015? Alguém chuta aí, por favor. Participa, por favor. Pode ser alguém aqui. Quantas pessoas? 50? 50. Ela acha que foram 50. E eu estou dizendo aqui que estou perguntando, juntando homens e mulheres. 50, né? Mais alguém? Por favor, alguém chuta aí. 200? Olha, homens e mulheres ou só homem? Os dois, beleza. Olha, em 2015 foram 302 suicídios consumados só de mulheres. Sabe quantos homens cometeram suicídio? 173. Somando dá 475 só no Tocantins. Os registrados, né? Detalhe, aqui não é tentativa, aqui é suicídio consumado que foi registrado no sistema SINAM, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Mortalidade.
Em 2016, em 2015, tinham cometido suicídio 302 mulheres. Em 2016, 417 mulheres. Homens, 250 homens. Agora eu vou falar, por conta do tempo, eu não vou falar parcial. Vou falar homens e mulheres que cometeram suicídio, ou seja, suicídio consumado nos anos 2015, 475, 2016, 669, 2017, 909 pessoas, 2018, 1.289 pessoas no Tocantins, suicídio consumado. Em 2019, 1.538 pessoas cometeram suicídio no Tocantins. E em 2020, que é o último ano que eu tenho acesso aqui, houve um pequeno decréscimo, 1.234 pessoas cometeram suicídio. De 2015 até 2020, 6.114 pessoas cometeram suicídio. Muitas pessoas não querem falar sobre suicídio porque acham que é uma coisa que está distante. Falar sobre suicídio tem que ser normalizado. Nós precisamos falar sobre suicídio. Eu trabalho no HGP há 16 anos. Todos os meus plantões, de 4 a 8 tentativas de suicídio todos os dias. Tentativas. A população, o estado do Tocantins, levando em consideração o coeficiente de suicídio na população, que é a quantidade de suicídios a cada 100 mil habitantes, é o segundo colocado na região norte. Nós só perdemos para Roraima. Nós ganhamos de Amazonas, nós ganhamos do Pará, certo? A população, nós estamos falando, proporcionalmente falando, a população de Roraima comete muito mais suicídio, proporcionalmente falando, do que no Tocantins. Mas nós somos o segundo colocado, certo? Então, se surgir a oportunidade, eu gostaria de falar sobre fatores de risco, fatores protetivos, que um deles é participar de uma comunidade cristã, não é? E antes, gente, quando nós, no começo da minha vida profissional como psiquiatra, quando nós víamos um crente, nós ficávamos mais tranquilos, porque nós dizíamos assim, Joselma, essa pessoa aqui a gente pode ficar mais tranquilo que ela não vai cometer suicídio. Nós não observamos mais isso. Por quê? O adoecimento aumentou muito e existe, como deve ser do conhecimento de vocês, existem muitas pessoas que frequentam a igreja, se identificam como evangélicos, mas eles não estão muito inseridos no contexto. Então, hoje a gente pergunta, o psiquiatra pergunta muito, que religião você professa? Ah, eu sou evangélico. Tá, mas você frequenta que igreja? Ah, eu vou de vez em quando, eu vou em qualquer uma que me chama. A gente já fica mais esperto, né? Agora, se a pessoa disser assim, não, eu sou da Igreja Batista da Orla, e eu ainda pergunto assim, você desempenha algum cargo? Não, você é membro da igreja? Você é membro, pé rachado? Aí a pessoa fala, eu sou membro. Você desempenha algum cargo na igreja? Então eu tento puxar o máximo para saber o que é que eu posso puxar daquela comunidade. Agora, quando eu vejo que é uma pessoa, vamos dizer assim, a pessoa à toa, que não tem nenhuma religião, eu já fico de orelha em pé e eu já chamo a família, já faço tudo o que for possível para essa pessoa ter um suporte, tá? Então, se surgir outra pergunta, a gente fala de outras coisas. Faltou só da ansiedade para a depressão. Pois é. Olha, a ansiedade, ela pode... Primeiro que a ansiedade simula tudo, gente. Tudo que você puder pensar, a ansiedade interfere. Ela interfere no estômago, ela interfere no olho. Quem é que nunca ficou com o olho pulando aqui, com a fibrilação palpebral? Ela interfere na queda de cabelo, ela interfere na pele. A pele do ansioso é diferente da pele do não ansioso. Ela interfere no intestino, ela interfere na bexiga. Tem gente que, se sair
for para a consulta com o médico, ela dá vontade de fazer xixi. Eu tenho paciente que, se sair para qualquer lugar, tem que ir ao banheiro, que a barriga dói. A próstata, tem homem ansioso que tem ejaculação precoce. Eu poderia falar de tudo aqui. Eu pode achar que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas a psiquiatria, ela faz parte de todas as áreas da medicina, ela tem influência. Os consultórios dos cardiologistas estão cheios de pessoas com picos hipertensivos, com frequência cardíaca, pessoas que acham que vão morrer porque estão tendo crise de ansiedade. E esses picos hipertensivos e essas taquicardias, elas muitas vezes só são controladas depois que acontece uma intervenção na área da saúde mental, quando esse paciente faz uma terapia, quando ele toma um medicamento para ansiedade. A ansiedade exacerbada, não tratada, ela desgasta a psique humana. A psique é o que a gente chama de alma do ser humano. E a psique, o cansaço mental, ele evolui para sintomas depressivos. Muitas vezes não é depressão, mas apenas, entre aspas, sintomas depressivos que podem ser importantes. Por exemplo, eu sou muito ansioso, então, de tanto eu dar plantão e de tanto passar por determinadas situações, eu começo a ficar triste, muito triste, sem energia. 2 dias antes do meu plantão, eu já começo a ficar mal. Já não tenho vontade de fazer nada. Se a pessoa me chamar para fazer uma coisa que eu gosto muito, eu vou dizer, não, eu não quero. Se naquele dia que antecede aquela reunião no meu trabalho, com aquele meu chefe que me pressiona, que me assedia, eu vou começar a ter taquicardia, eu vou começar a ter vontade de chorar, eu vou ficar irritado. Meus filhos não podem falar mais alto, minha esposa não pode falar nada, que eu já dou um coice, né? Então, a ansiedade, ela pode evoluir para sintomas depressivos, não chega a ser uma depressão fechada, uma patologia depressão, mas também pode acontecer isso. A ansiedade, ela pode precipitar um quadro de depressão, tanto que nós chamamos essas depressões que são suscitadas, que são desencadeadas pela ansiedade grave, como as depressões ansiosas. As depressões ansiosas, elas são diferentes das depressões melancólicas, porque o indivíduo, além de tristeza, ele sofre muito ansiedade durante o quadro depressivo. O interessante é que a depressão ansiosa, Joselma, o indivíduo, muitas vezes ele dorme muito na depressão ansiosa. Por quê? Porque ele é um indivíduo cansado. Ele tem um cansaço mental enorme. Ele já não aguenta mais. Se ele tiver que tomar uma decisão um pouco mais, ele já dá vontade de correr. A depressão melancólica já costuma evoluir com insônia. Então, quando a gente vê um paciente depressivo com hipersonia, né, que no caso é o sono aumentado, e a atividade física é muito boa para quem tem problema de sono, só precisamos identificar o seguinte: tem algumas pessoas que, se fazem atividade física, ficam elétricas. Então, se você for desse tipo que faz atividade física às 7 da noite e depois não consegue mais dormir, é bom fazer atividade física pela manhã. Mas eu sou do tipo de pessoa que, se eu fizer atividade física, quando eu chegar em casa, eu acho que eu nem deito na cama direito, já durmo, né? Então, vou parar por aqui. Muito bem, vamos lá para a Ionara. Ionara, alergias e intolerâncias alimentares, na sua concepção ou da sua análise, podem interferir ou afetar na nossa saúde mental? Sim, com certeza, né? A alergia não tratada, a intolerância alimentar não tratada é uma doença como qualquer outra, né? Então, normalmente, todo o sistema imunológico desse indivíduo vai ficar debilitado, porque ele vai sentir dor, ele vai sentir cansaço, ele pode ganhar peso de forma excessiva, ele pode evoluir para um refluxo, ele pode evoluir para uma gastrite. Então, tudo isso pode estar interferindo na saúde mental, né? Causar irritabilidade. Às vezes, é um alimento, normalmente quem tem alergia é um alimento apreciado pelo indivíduo.
que muitas vezes ele tem que deixar de consumir esse alimento. Hoje, por exemplo, a gente tem um percentual muito grande de pessoas com intolerância, com alergia à lactose, ao glúten, né? A ovos, a frutos do mar. Então, imagina só, por exemplo, uma criança que ele, desde cedo, foi diagnosticado com alergia alimentar. Então, na escola, ele não pode consumir os alimentos que todos os colegas consomem, né? Então, ele já sente, de certa forma, fora daquele contexto. Aí vai para os aniversários, também não pode. Então, ele tem muita restrição, né? Inclusive, até a parte social desse indivíduo pode ficar comprometida. Quando se fala em alergia e intolerância, as pessoas podem pensar assim, não vamos chamar a Ionara, ela é muito, muito chata, cheia dessas alergias. Posso comer isso, não pode comer aquilo. Então, eu vou ter que fazer um prato só para essa pessoa. Então, esse indivíduo também ele fica afastado do meio, né? A gente é o produto do meio. Então, tudo isso pode interferir. Assim como a criança também, desde cedo, a criança obesa, ela sofre bullying, ela sofre rejeição, a criança que está acima do peso, o indivíduo também que tem alergia, tanto a questão do organismo dele, né, o bem-estar dele, como também a questão da área social dele pode ficar comprometida. Pastora Rosivânia, um questionamento aqui de uma das pessoas que estão nos acompanhando. Devo dizer às pessoas das minhas relações, do trabalho, a família ou amigos, que estou numa crise depressiva? Se sim, se a senhora acha que sim, a pessoa deve dizer, como ela deve dizer? E por que ela está falando isso? Porque, às vezes, ela não consegue disfarçar e dói muito dizer que está bem sem estar bem. Ao mesmo tempo, não quer essa pessoa se expor ao julgamento dos outros. Então, como fazer? É uma questão delicada, porque, como o doutor Wordney falou, as pessoas querem que todos estejam bem, né? Todos estejam bons e bonitos e produtivos, e quando alguém não está bem, nos incomoda. Então, eu penso que ele pode dizer para as pessoas que são importantes para ele. Falar claramente, eu não estou bem, estou em tratamento, estou em uso de medicação, estou fazendo psicoterapia, estou sendo acompanhado, não estou bem. E isso, querendo ou não, nos alerta também para que nós tenhamos mais sensibilidade. Quem puder me seguir no meu Instagram, rosivaniatosta.psicóloga, eu gravei um vídeo só o que não dizer para uma pessoa com depressão, pelo amor de Deus. Não dizer, né? Por exemplo, fulano, você sumiu. Sabia que é horrível você ouvir isso? Principalmente quando você está, né? Mas por que você não ora? Mas você tem tudo. Mas fulano está pior do que você. Aí, né? Então, assim, a gente tem que ter muita sensibilidade para não pressionar, não fazer perguntas indiscretas às pessoas de modo geral, porque nós não sabemos o que aquela pessoa está passando. Então, ele pode dizer para as pessoas que são importantes, Josielma, explicar mesmo, né? Abrir o coração para as pessoas que são significativas na vida dele. Ionara quer falar também? Só complementando, né? O nosso psiquiatra falou sobre a questão da imagem corporal, né? Você também está bem fisicamente. A gente que é da área de saúde também, a gente tem essa pressão, né, de estar também sempre bem em todos os aspectos. E algo assim que é muito valorizado é o indivíduo magro, o indivíduo esbelto, né, aquele indivíduo que tem, né, aquele biotipo considerado pela nossa população como belo. E aquele indivíduo que não se enquadra, ele é feio. Então, quando ele está magro, a gente geralmente elogia. Nossa, parabéns, você emagreceu. E a gente não sabe o contexto que aquele indivíduo está inserido, né? Às vezes ele até já desenvolveu alguma patologia e ele nem sabe como reagir numa situação. Ou também, às vezes, aquele indivíduo que, às vezes, quando a gente voltar realmente ao normal, no sentido de conviver com as pessoas normalmente no dia a dia, a gente vai ver muitas pessoas que ganharam peso ao longo da pandemia, nas igrejas, no trabalho, né? E as pessoas vão virar assim e vão falar, nossa, mas você engordou muito. E a gente não sabe tudo que está envolvido
né? Por que aquele indivíduo engordou tanto, né? Por que ele está tão doente? Então, às vezes, a gente utiliza muito também da imagem corporal relacionada a isso. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nas nossas igrejas também. E aí eu aproveito para perguntar para a Sejane como identificar que a falta de exercícios físicos está afetando a saúde mental. Bom, é uma pergunta complexa. E aí o Osney também pode ajudar nessa resposta. Ótimo. É uma pergunta complexa porque, como já foi mencionado aqui, nem sempre a pessoa se mostra como ela realmente está, né? Nem sempre aquela pessoa que chega toda animada e feliz e gritando bom dia, ela realmente está com um bom dia. Então, identificar por parte do profissional de educação física, existe aí um limiar de identificação de cada aluno. A gente conhece os nossos alunos, principalmente as crianças, né? De repente, uma criança que tem um comportamento, ela tem um outro comportamento em uma aulinha de natação, ela começa a ficar agressiva, né? Começa a bater no coleguinha, sem motivos aparentes. Há algo diferente acontecendo com aquela criança. Então, uma conversa com o pai ou com a mãe, para identificar se houve alguma alteração na rotina daquela criança, para identificar se ela apresentou esse comportamento em casa também. Então, a gente tem que conhecer os nossos alunos para poder identificar se há um comportamento diferente ali. E aquele aluno que chega, graças a Deus e aos profissionais da saúde que nos encaminham, e a gente fica muito feliz com isso, porque estão cientes da importância do exercício físico para a saúde mental, física, psicológica de todos nós, ele encaminha. O aluno já chegou, olha, o meu médico me disse que eu tenho que fazer exercício, eu preciso que você me ajude porque eu estou assim, assim, assim. Ou se a pessoa não diz, eu tento conversar, indagar e questionar, dizendo o que eu preciso saber sobre você. Aí ela começa a falar, mas e aí eu começo a conversar, e aí e além disso, o que mais? Né? E como você está assim? Para poder entender essa pessoa, para saber como agir, para saber se o tipo de exercício que ela vai fazer tem que ser um exercício que exige uma intensidade maior, que ela vai ficar mais acelerada, o coração vai bater mais forte, e se ela estiver ansiosa demais? Né? Então, a gente precisa conhecer os nossos alunos para isso. Já aconteceu isso, sabe? Mas também a culpa, se a gente for olhar para o lado da culpa, foi do paciente. O paciente não... existe um problema em que o paciente se assusta muito quando o coração dele acelera. Um nome antigo chama neurose cardíaca. Então, assim, muitas vezes ele precisa chegar na frente do médico e o médico dizer para ele que ele não vai morrer. Aí ele fica tranquilo, mas eu tenho pacientes do Pará que saem, viajam para cá e dizem assim, dessa vez eu vou mesmo e tal. Mas por quê? O cara é estressado. Aí eu falei, meu amigo, você é estressado, você mexe com 1001 coisa. E você não quer que seu coração dispare quando você recebe uma notícia ruim e tal. Se não disparar, é que está uma coisa errada. O seu sistema cardiovascular está ok, ó. Aí ele, eu sei, é muito fácil o senhor falar, mas na hora eu acho que eu vou morrer, né? Então, já aconteceu do paciente for para a esteira, e aí o coração dele disparar e pronto, aí tem que levar para o pronto-socorro, que ele vai morrer naquela hora e ele bota na cabeça que vai morrer mesmo. Em relação à atividade física, eu gostaria de dizer que, na verdade, não é identificar se a atividade física está fazendo falta para estar prejudicando minha saúde mental. Vai ser quando isso vai acontecer. Porque nós não fomos feitos para ficarmos parados. Nós não fomos feitos para isso. Embora nós tenhamos uma questão meio evolutiva de ficar parado para não gastar energia, mas Deus não nos fez para ser hoje o que nós somos. Sedentários. Não nos fez para isso. Então, eu não sei se é do conhecimento de todos aqui, mas com o passado da idade, nós vamos perdendo massa muscular. Se a gente não fizer atividade física, essa perda de massa muscular magra, a massa magra, ela vai ser muito mais acelerada, não é? E ela vai ser substituída por gordura. Então, assim, eu ultimamente tenho percebido algumas coisas em mim que eu não gostaria, né? Muita perda de massa magra em áreas assim que não gostaria, né? Na parte de trás.
E vai acontecer com você. Se você não fizer atividade física, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu já não sou muito abençoado pela natureza. E aí está acontecendo adicionalmente. E com a idade vem. Por isso que eu estou dizendo que não é questão de se vai interferir, é quando. E outra questão, a atividade física melhora o ânimo, melhora a disposição. O indivíduo, mesmo ele não estando muito afim, ele acaba se socializando. Então, é muito importante a prática esportiva, atividade física, para ele sair daquele quadro. Agora, existe um momento, não adianta, por exemplo, um paciente depressivo que está falando em suicídio, que está com vontade de sumir, desaparecer, que está pagando as contas dele, não adianta dizer, olha, vamos para a academia, o cara não está nem saindo da cama. Primeiro vamos tirar ele da cama, primeiro vamos dar um pouco de energia para esse indivíduo, vamos alimentar melhor. Existem quadros depressivos em que o indivíduo não come, ele não come de jeito algum. No caso, na seara da nutrição, eu já acompanhei e ainda acompanho crianças que elas simplesmente param de comer, porque elas ouviram falar que alguém morreu engasgado. Então, elas têm tanto medo de morrer engasgado que elas deixam de comer algum tipo de alimento específico. Por exemplo, eu tenho uma pacientezinha de 7 anos que ela não come carne, porque ela ouviu falar que alguém morreu engasgado. Eu tenho uma outra que parou de comer porque a avó desmaiou na frente dela e a avó tá na UTI por Covid, e ela disse que antes, enquanto a avó não voltar para casa, ela não vai comer. Ela não come, se comer, vomita, né? Se comer, vomita. A família tenta fazer ela comer e não consegue. A questão de como se enxerga, né? Do dismorfismo corporal. Muitas crianças entram num quadro de bulimia, de anorexia, porque foi colocado na cabeça dela de que ela era feia, de que ela era gorda. Temos que ter muito cuidado como pais, como nós tutelamos nossos filhos do ponto de vista alimentar. O difícil, eu sempre falo, e isso serve para tudo, até para a vida espiritual, até para a vida religiosa. O meio termo é o desejável. Os extremos, é muito fácil ser 80 ou 8. O difícil é o meio termo. Então, nós temos que tutelar os nossos filhos em relação à questão alimentar com sabedoria, porque nós podemos deixá-los com problemas em relação à sua, como eles se veem. Nós temos alguns minutinhos, 3 minutinhos para a gente terminar. E aí eu vou dar 1 minutinho para cada, porque tem muitas perguntas que chegaram e depois elas vão ser enviadas para vocês, para essa resposta. A Tayane está dizendo aqui, mandando um beijo para a professora amada dela, que é a Sejane, e aí tem muita gente mandando abraço, agradecendo por essa programação. Obrigada a você que está nos acompanhando, isso é muito importante também, ter vocês daí e aqui presentes com a gente. Esse 1 minutinho final para cada um dizer da sua análise sobre prevenção ao suicídio e toda essa problemática relacionada ao Setembro Amarelo, tá bem? A partir da sua visão, porque nós precisamos chegar a esse fim. Vamos começar daqui. Eu acredito que a melhor forma de prevenção é o diagnóstico, né? O diagnóstico inicial. Quanto mais cedo detectar alguém próximo de você ou que possui algum dos sintomas que foram mencionados aqui, eu acredito que seja a intervenção de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, seja a melhor forma e sempre a busca do equilíbrio na vida, né? Porque o equilíbrio ele vai garantir saúde em todas as áreas, principalmente a saúde mental. Pastora Rosivane. Eu concordo, mas eu quero ir mais além um pouco, que a prevenção ao suicídio começa na vida intrauterina. Mais ainda, no planejamento da gravidez, na primeira infância, lançam-se as bases da saúde ou da doença. Eu fico muito feliz quando eu atendo pessoas que eu vou fazer o mapeamento das experiências traumáticas na infância. Eu faço 10 perguntas, que é o de um protocolo estruturado. E tem pessoas que tiveram pouquíssimas experiências traumáticas na infância.
Por quê? Porque a família foi uma família que o pai fez o seu papel, a mãe fez o seu papel. Eles planejaram, eles desejaram, né? Então, a prevenção começa na primeira infância. Mas, ok, não teve uma vida traumática, o que fazer agora? Né? Que a Tayana está perguntando aí, o que fazer? O que fazer? É realmente o cuidado, a intervenção precoce, imediata, o diagnóstico, a psicoterapia. A psicoterapia vai tratar as raízes, as causas, né? A medicação vai tratar os sintomas. Então, é ter o cuidado mesmo, se dispor a fazer o tratamento o quanto antes. Então, a família precisa muito estar atenta para acudir, para ajudar, para trazer essa pessoa para fazer o tratamento, né? Aos primeiros sintomas. Porque é isso que eu vejo. Que fica protelando, negando, e aí eu quero fazer um alerta para a igreja. A igreja tem a tendência de espiritualizar tudo. Espiritualizar o que não é espiritual. Então, a gente precisa saber separar as dimensões. Então, há coisas que não são espirituais. Que você vai orar, não vai trazer um resultado ali imediato, porque a oração sempre ajuda, lógico, mas precisa mesmo de uma medicação, precisa mesmo de uma intervenção, né, de um cuidado profissional. Então, não espiritualizar. E aos primeiros sintomas, cuidar, não deixar agravar. Sejane, depois a gente termina com o Dr. Ward. Bem, para finalizar, eu gostaria de mencionar uma frase do Dr. Max Taylor Posse, que se existisse uma droga tão eficiente para a saúde humana como o exercício físico, seria a droga mais valiosa. Né? Então, o exercício físico está aliado na saúde mental, na saúde global do ser humano, em todos os seus aspectos. E se o paciente está acamado, existe um exercício para você. Se você está elétrico, se você quer participar de trilhas, existe um exercício para você, independente do estado que você está. O seu profissional orientado pode te ajudar nisso. Obrigada, Dr. Ward. Algumas pessoas falam assim: por que você precisa se esforçar, você precisa se ajudar, você precisa fazer a sua parte para você sair. Muitas vezes nós só ficamos nessas palavras. Quem tem problema respiratório aqui, imagina o asmático, você falar assim: por que você simplesmente não respira? Tem tanto ar ao seu redor, por que você não respira? Gente, está comprovado, pegando o gancho da irmã Rosivânia, os maiores, se nós pudermos identificar, se nós quisermos afirmar aqui agora, nesse momento, os fatores que sabidamente evoluem para o adoecimento psicoemocional e muito frequentemente para a ideação suicida, a ideação de autoextermínio, é abandono afetivo na infância, abuso infantil, gestações não desejadas que, consequentemente, cursam com esse tipo de comportamento, rejeição paterna. Muitos de nós somos órfãos de pais vivos. O abuso, eu falei, situação de vulnerabilidade social, nas quais meninos e meninas passam por situações que são degradantes e eles acabam desenvolvendo uma autoimagem muito ruim. E nós precisamos atuar nisso preventivamente, como a doutora Rosivânia falou. E a igreja tem um papel muito importante, porque dentro das igrejas, muitas vezes, tem crianças, adolescentes que querem trazer e, como nós somos de uma sociedade patriarcal, muitas vezes nós queremos deixar aquilo calado porque acha que o tempo cura. O tempo não cura nada, absolutamente nada. Apenas muitas vezes ele está ali embaixo do tapete. Mas quando chegar o mês de julho da ventania,
vai sair a poeira do tapete, uma hora ou outra vai sair. E essa pessoa ela vai entrar em contato com aquela situação e ela vai perecer. Então, concluindo, treine principalmente a sua escuta. Nós temos 2 ouvidos. Procure evitar dar soluções prontas para uma pessoa que está depressiva ou que está pensando seriamente no suicídio como opção. Ouça o sofrimento dela. Se você não souber o que falar, não fale nada. Depois que ela falar tudo para você, você diz assim: fulano, fulana, eu estou tão impactado que eu não sei nem o que te falar, mas eu só quero te dizer que eu estou contigo. Pega na mão dessa pessoa e fica com ela. Se você fizer isso, e se você quiser fazer melhor ainda, vamos procurar ajuda. Eu não sei o que te falar, eu não sei como te ajudar, eu estou tentando te ajudar te ouvindo. Mas vamos procurar ajuda e leva essa pessoa para a ajuda de um profissional. Cuidado para quem você leva a pessoa, porque ela pode escutar algo, um julgamento. Eu mesmo já recebi julgamento, irmã. Teve um final de semana que eu cheguei na igreja e falei assim: rapaz, aconteceu tanta coisa essa semana. Atolei o carro, tive que ser rebocado não sei como, o motor de bombear a água queimou, não sei o quê. Aí a pessoa chegou assim: tu está em pecado? Aí eu falei: por quê? Não, então foi o dízimo que tu não deu, né? Então, gente, esse negócio de estar em pecado, isso é... Gente, uma pessoa está ali, se arrastando, como diz lá no meu Piauizão, está só as tiras, e a pessoa ainda vem dizer: tu está em pecado, tu está faltando com o dízimo. Cuidado com o que você fala, é melhor você escutar. Boa noite. Obrigada, irmãos. Eles merecem uma salva de palmas, merecem?